Na chamada do apóstolo Paulo, a altura do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, é interessante que houve um tratamento de Deus na vida daquele apóstolo para que então ele pudesse ministrar e fazer a obra de Deus. Nós vamos encontrar isso bem específico a partir do momento que os discípulos e a igreja em Jerusalém, a igreja estava, de certa forma, receosa em se comunicar, em se aproximar de Paulo, porque eles ainda acreditavam que Paulo, na verdade, não havia se convertido. Eles acreditavam que Paulo estava usando uma desculpa para então pegar a igreja em Jerusalém, trancafiar, matar as pessoas que ele pudessem então tocar. Deus destaca no meio dessa situação toda um homem chamado José, que, dado a sua piedade, a sua paciência, o seu autocontrole, os próprios discípulos mudam o nome desse José e o chamam agora de Barnabé. O texto bíblico diz que ele foi chamado Barnabé, ele era conhecido como filho da consolação ou da exortação. A gente aprende que exortação, diferente do senso comum, de que muitos interpretam, exortação não é repreensão. Exortação é quando você incentiva alguém, é quando você consola alguém. E esse era o ministério de Barnabé. Deus usou Barnabé de uma forma tão extraordinária, tão poderosa, que Barnabé foi aquele que pegou na mão de Paulo, figurativamente falando, pegou na mão de Paulo e o levou até os apóstolos e até a igreja em Jerusalém e disse: olha, igreja em Jerusalém, este é Paulo. Agora ele está convertido de verdade, agora ele está salvo de verdade. Houve um encontro entre Paulo e Cristo e vocês não têm o que temer, porque houve de verdade uma conversão na vida dele. Então Barnabé ele faz esse papel de discipulador, de mestre, de pastor na vida de Paulo. O texto sagrado diz que quando houve uma grande perseguição da igreja, dos cristãos em Jerusalém, eu acho que até providencial, não é? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todos aqueles que creem, né, serão salvos, né, serão alcançados pelo evangelho da graça e da salvação. Mas de repente a igreja em Jerusalém ela começou a crescer de sobremaneira, vertiginosamente. Em uma só pregação de Pedro, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Em outra pregação de Pedro, pela ocasião da cura de um aleijado, quase 5.000 almas se converteram aos pés de Jesus. Então faça a conta comigo, tinha 120 pessoas no cenáculo na ocasião do dia de Pentecostes, mas vamos colocar aqui 3.000 almas se converteram, então 3.120, mais 5.000, então 8.120 pessoas, uma igreja com 8.000 membros, hoje é uma igreja considerada uma mega igreja, com 8.000 membros. Então a igreja em Jerusalém, ela estava com aproximadamente 8.000 membros. E não era 8.000 membros como os membros de hoje, né? Nutella, né? Relativistas. Não, eram cristãos capazes de dar a própria vida por amor ao evangelho. Então uma mega igreja avivada, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas eles se acomodaram em Jerusalém, então Deus ele permite que venha uma grande perseguição a esses cristãos em Jerusalém, e é quando esses cristãos, os apóstolos ficam em Jerusalém, mas os cristãos eles se dispersam pela Psídia, pela Fenícia, por Chipre e Antioquia, e eles se dispersam. O texto vai nos dar a entender que dentre todas essas regiões por onde os discípulos ou por onde os cristãos se espalharam mundo afora, a igreja mais promissora foi a igreja que se instalou em Antioquia. Antioquia, segundo os livros, segundo os historiadores, uma cidade que ficava
à beira do mar, um grande porto. Os imperadores tal como Seleucio I, foi substituto de Alexandre o Grande, adotaram aquela cidade como uma rainha, né? A rainha da Costa Mar. Era um local muito próprio para o comércio, por causa da fácil navegação. Então, era uma cidade que afluía muito comércio, muito dinheiro, e a igreja em Antioquia ela se estabeleceu. A igreja de Jerusalém, apesar de a gente ver aí uma transição entre a igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia, que a igreja de Antioquia agora ela vai ser o centro missionário da igreja primitiva, mas Jerusalém não deixa de ser a principal cidade ou a sede do cristianismo, não deixa de ser. Então a igreja de Jerusalém, sabendo do que estava acontecendo em Antioquia, envia um de seus representantes para então cuidar daquela igreja, organizar aquela igreja. E quem que eles enviam? Eles enviam um homem chamado Barnabé. Como eu já falei para vocês no começo do vídeo, um homem extremamente paciente, longânimo, filho da consolação, e era exatamente de uma pessoa assim que a igreja em Antioquia precisava. De um pastor longânimo, temperante, sábio nas palavras, porque ele era judeu, ele era da tribo de Levi, ele era de uma família rica, não é? Segundo os historiadores, porque ele era de Chipre, e ele vendeu a sua fazenda e ele depositou aos pés dos apóstolos. Você sabe que hoje, né, a pessoa ela devolve ali os 10% do dízimo, a maioria das pessoas, algumas pessoas com muita dificuldade, né? Ainda, sabe? Agora você vê uma pessoa que vende toda a sua fazenda e deposita 100% aos pés dos apóstolos, investindo 100% na obra de Deus, uma pessoa que completamente entregue ao evangelho, completamente entregue à sua fé. E foi isso que aconteceu com Barnabé. Ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para cuidar da igreja de Antioquia, e ele ministra a igreja de Antioquia, e acontece ali o que um pastor de verdade faz. Ele arrebanha o povo, ele organiza o povo. E depois de ele organizar o povo, a Bíblia diz que ele vai até Tarso. O que ele vai fazer em Tarso? Ele vai buscar Paulo para ajudá-lo naquela obra. Olha que coisa extraordinária. Ele vai buscar Paulo, como quem diz, eu estou lembrando de um determinado obreiro que tem um potencial muito grande, eu o conheço, eu sei que Deus é com ele, então eu vou buscar, porque agora que eu assumi uma igreja, eu vou buscar esse obreiro para que ele venha me auxiliar e me ajudar nessa igreja. Se você ler ali o texto, você vai ver que sempre o texto faz referência a Barnabé e Paulo. Não Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Ou seja, Barnabé como líder, Barnabé como o pastor primeiro. E quando ele busca Paulo, ali nós vamos ver algumas pessoas que estavam como membros daquela igreja, inclusive dentre os membros daquela igreja havia alguém que era da aristocracia, né, que era parente de Herodes, da alta corte. A gente entende que era uma igreja que, de certa forma, ela tinha um certo poder aquisitivo, o comércio era muito grande, as pessoas iam para aquela região por causa da afluência financeira e tantas coisas mais. Tanto é que o texto diz que a igreja de Antioquia envia ofertas para a igreja em Jerusalém. Aqui, meus amados irmãos, a igreja em Antioquia, o trabalho dela, a Bíblia vai dizer no capítulo 13 de Atos, oração, jejum, e naquela igreja existia não só profetas, como mestres. E o Espírito Santo, ele dominava aquela igreja de tal forma, ele dominava aquela nova igreja de tal forma, que a Bíblia diz que o Espírito Santo fala com a igreja e separa Barnabé e Paulo para fazer uma grande obra missionária.
Espírito Santo, ele é um espírito missionário. O desejo do Espírito Santo é salvar as almas. E como as pessoas serão salvas se elas não ouvirem o Evangelho? E como elas ouvirão o Evangelho se ninguém for enviado? Então o Espírito Santo, ele separa Barnabé e Paulo para fazer essa obra. Barnabé e Paulo, antes da primeira viagem missionária, eles vão até Jerusalém para depositar lá uma oferta para aquela igreja, para os irmãos pobres. Quando eles retornam de Jerusalém, eles trazem consigo um rapaz chamado João Marcos. Segundo os entendidos, João Marcos era primo de Barnabé, ambos ali da região de Chipre. Eles trazem João Marcos de Jerusalém para Antioquia, onde João Marcos ali com um contato com aquela igreja, discipulando, ajudando aquela igreja, é ali que origina no coração de João Marcos o desejo de então escrever o evangelho segundo o seu ponto de vista, o evangelho segundo Marcos, né, porque é uma igreja majoritariamente de gentios, que precisavam conhecer mais de Jesus, então ele faz uma biografia de Jesus, que é o seu evangelho ali, começa a escrever a partir das suas pregações, dos seus discipulados, das suas ministrações. O certo é que na primeira viagem missionária de Paulo, com Barnabé, eles levam esse João Marcos, que no meio da viagem abandona. Duda, desliga lá o fogo. abandona a viagem. E aí é conversa para outro momento, né? Conversa para outro momento que nós teremos em outro momento. Deus abençoe você de uma forma tremenda.